Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de Linguística 1 para a nossa avaliação presencial número 2? Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDERJ, e estudo no Polo de Nova Iguaçu. Helmsleth e a glossemática. A glossemática seria uma espécie de continuidade do pensamento de Ferdinand de Saussure, mas, ao mesmo tempo, a glossemática se distancia de algumas teses saussurianas. Esse linguista, Helmsleth, ele se interessou na obra de Saussure principalmente por duas afirmações. Vamos ver que afirmações são essas. Primeira afirmação saussuriana: a língua não é substância. Por quê? Porque ela pode ser traduzida para outras línguas. A língua é forma, como a língua se distingue das outras. Toda língua é ao mesmo tempo expressão, fonemas e conteúdo, uma representação semântica. A gente vai desenvolver isso aos poucos nos slides. Para que a gente possa entender direitinho essa questão de que a língua é forma e não substância, a gente precisa voltar à metáfora do xadrez, aquela nossa velha conhecida da avaliação presencial número 1. Então, no xadrez, o xadrez representa ali na metáfora a língua, a langue, o sistema de estudo dos conteúdos internos da língua. Então, por exemplo, no xadrez não importa muito de qual país ele veio, para qual país ele foi, quem criou, tudo isso é externo ao jogo. Assim como na língua, o que importa é o que está dentro do sistema, da estrutura da língua. Então, no xadrez existe um valor para cada peça. Mas, se eu perder, por exemplo, uma torre branca, eu posso trocá-la por uma borrachinha. Mas eu tenho que manter a função da torre. Gente, agora a gente começa a achar uma relação entre forma e função. Então, toda vez que eu falar forma, nessa visão desse linguista que a gente vai estudar agora, lá atrás, eu estou falando de função, tá? Então, é o papel que esse signo desempenha na língua, ou seja, o papel que essa peça desempenha no jogo de xadrez. Então, eu posso trocar, perdi aquela peça, mas o que eu colocar no lugar da peça, a substituição que eu fizer, eu preciso manter a função da peça. Essa função foi convencionada pelas legislações do jogo, assim como as funções dos signos são convencionadas a partir do estudo dos mesmos. Eu acho que deu para entender, né? Então, vamos gravar muito bem isso. Forma é função. Então, se a língua é forma, a língua é o estudo da função. Função de quem? Desses signos. Para reforçar mais um pouquinho essa relação entre forma e função, já que a língua é forma, a função é mantida mesmo quando a substância muda. Exemplo, a torre era de madeira, a torre de marfim, não me interessa, o que importa é a função. Exemplo na língua, vamos pegar um exemplo aqui já para adiantar um pouquinho o nosso entendimento em relação a essa aula. A palavra rio, pronunciada em São Paulo, e depois a palavra Rio, até difícil para mim, pronunciada no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul é mais puxado, né? Rio. Isso seria um exemplo de substância, ou seja, os sotaques, as alterações fonéticas. Mas essa substância que é alterada não muda a função do signo Rio. Rio ou Rio são o mesmo signo na sua função, ou seja, na sua forma. Dessa vez eu optei por colocar no vídeo já alguns exercícios que estão na nossa apostila, porque a abstração dessa aula é tamanha. E até assim, eu tive muita dificuldade para entender. Quando eu fui buscar materiais de apoio, eu encontrei alguns vídeos em espanhol, mas não dava para entender muito bem.
alguns textos que também são muito abstratos nesse ponto em que a gente está, primeiro período da faculdade, né? E aí eu peguei um exercício, alguns lá da apostila. Vamos ver aqui a letra A. A diferença entre a pronúncia do T carioca e do T paraibano em tia é uma diferença na substância e na forma. Vamos analisar. O T carioca, tia, é uma pronúncia africada. Agora, o T paraibano, tia, já é uma pronúncia oclusiva. Então, isso é uma diferença na substância. Lembra de rio e rio? Mas quando a gente analisa o signo, tia, a tia aqui do carioca é a mesma tia do paraibano, tia do paraibano. Então, é falso isso aí. Por quê? É uma diferença apenas na substância, por conta da alteração da pronúncia, mas não é uma diferença na forma. Então, temos uma diferença apenas no suporte físico da forma, o suporte físico que é a substância. Percebemos essa diferença sonora, mas ela não se traduz numa diferença linguística. A gente vai entender um pouco mais nos próximos exercícios. Letra B. A diferença entre pata e bata é uma diferença apenas na substância no português. Falso. Por quê? Há entre os sons P e B uma posição pertinente. Por quê? A gente passa por um outro signo. Se eu trocar o P pelo B, eu deixo de ter o mesmo signo. Então, o significado de pata, com P, é totalmente diferente do significado de bata com B. Temos uma diferença na substância. A substância é essa estrutura, né, essa aparência do signo. E temos uma substância na forma. A forma é a função do signo. Então, ele não me diz mais a mesma coisa. Se tornaram signos diferentes. Eu acho que está dando para começar a entender essa questão de substância, de forma, função. Então, vamos para a letra C. A diferença entre lê e li é uma diferença na substância e na forma, verdadeiro. Por quê? São escritos de forma diferente, então isso aí é uma diferença na substância, e tem funções diferentes, então isso aí é uma diferença na forma. Há entre os sons e I uma oposição pertinente, porque passamos para outro signo. Ou seja, o significado de ler é diferente do significado de li. Assim, temos uma diferença na substância e na forma. Então, a gente já começa a ver que quando há uma diferença na substância, é uma diferença na escrita. E quando há uma diferença na forma, é uma diferença no sentido, no significado. Outra maneira da gente entender substância é que a substância está relacionada aos sotaques, ou seja, a sonoridade. E muitas vezes essa sonoridade ela é alterada, mas a função continua a mesma. Então, a gente já teve, acho que lá na letra A, um exemplo assim. Então, quando eu falo dia, aqui no sotaque carioca, quando eu falo dia, no sotaque paraibano, eu estou mudando a substância quando eu mudo a sonoridade, mas eu não mudo a forma, porque a forma é função. Então, o dia ou o dia são a mesma coisa. Fechar, a gente tem a letra E. Não há diferença nem na substância, nem na forma entre enfiar e enviar. E aí, vamos tentar resolver isso aí? Pensa um pouquinho, não lê a resposta não. Olha os dois signos, enfiar e enviar. Eles são escritos da mesma forma? Desculpa, agora eu coloquei a palavra forma, mas com outro sentido, tá bom? Então, não, eles são escritos diferentemente. Então, existe uma diferença na substância. Agora, vamos olhar a função dos signos. Enfiar e enviar têm o mesmo significado?
Não. Então, existe aí também uma alteração na forma. Ou seja, cada um tem uma função, são diferentes. Não dá para substituir um pelo outro. Lendo aqui, a resposta é falsa, porque há diferença na substância e na forma. Há intuições F, F e V uma oposição pertinente, porque passamos para outro signo, ou seja, o significado de enfiar é diferente do significado de enviar. Assim, temos uma diferença na substância e na forma. Então, para consolidar mais ainda aquela afirmativa de que a língua é forma e não substância, não adianta a gente ter um conjunto de sons, um monte de sons que são as substâncias. É preciso uma organização desse material, ou seja, uma forma. Cada palavra, cada signo tem uma função. Isso é a forma. Então, só ocorre dentro de um sistema linguístico. Para concluir, na glossemática, a forma tem um papel central. A glossemática propõe uma leitura de textos, e aí vai além do texto verbal, do texto escrito, em sentido abrangente, ou seja, não apenas a linguagem verbal, mas a visual, a musical, a gestual, a dança, em dois planos. O plano da expressão e do conteúdo. A expressão é aquilo que você vê, você está observando um quadro de Picasso, e aí você observa as cores, os volumes, as texturas, as sombras, as linhas mais longas, mais difusas. Isso é expressão. Então, a gente tem acesso à expressão nesse tipo de linguagem visual e, ao mesmo tempo, a gente tem acesso ao conteúdo. O que é isso? É poder olhar para essa expressão desse quadro e conseguir entender a mensagem que tem ali. Que mensagem aquela pintura quer transmitir? Então, a glossemática, quando ela coloca a forma como o papel central da língua, ela abre para essas outras dimensões. Inclusive, já estamos nos preparando para Libras, a partir desta visão da linguística. Então, por exemplo, as artes plásticas podem ser analisadas nos planos da expressão e do conteúdo, conforme eu falei. E existe entre esses dois, o plano da expressão e do conteúdo, uma solidariedade. Ou seja, aquilo que eu expresso numa obra, ou numa dança, ou numa comunicação gestual, tem relação com o que eu quero comunicar, ou seja, com o conteúdo. Por isso, há uma solidariedade. Ao linguista cabe estudar a forma, não a substância. Valeu? Show, né?